Pessoal, bem-vindos aí de volta, né? Vamos continuar com as nossas aulas de economia monetária, tratando aqui mais uma vez do comportamento das taxas de juros, agora dentro da abordagem da preferência pela liquidez. Vamos voltar ao nosso slide. Então essa é uma continuação, né, da aula anterior, do mesmo capítulo, né, do mesmo assunto, só que a gente vai tratar agora do comportamento das taxas de juros dentro da teoria da preferência pela liquidez de Keynes. Estamos chegando. Nós vimos na aula passada, então, que... desculpa. Aqui, tá chegando. Então, na aula passada, a gente trabalhou com a teoria dos fundos emprestáveis, né? Da oferta e da demanda de títulos. Aqui a gente vai trabalhar com a teoria da oferta e demanda por moeda, correto? Que é, na visão keynesiana, ele trabalha estudando as taxas de juros pela ótica da preferência pela liquidez, que é a demanda por moeda, né? Na abordagem clássica, da teoria clássica, trabalha-se com a demanda e oferta de títulos, né? Mas se você oferta e demanda títulos, você está ofertando ou demandando também recursos, moeda, né? Quem oferta título demanda moeda, demanda recursos. Quem demanda títulos oferta moeda, né? Então, em última instância, as análises são equivalentes, só que por que a gente analisa as duas? Porque algumas vezes elas são mais propícias a uma resposta, né? São mais, proporcionam uma determinada resposta mais facilmente do que outra, né? Do que a outra análise. Então é mais uma questão mesmo de preferência, né? Não pela liquidez, mas preferência por alguma teoria ou outra, né? Vamos lá, trabalhando agora com preferência pela liquidez. Então nessa abordagem aqui, nós vamos ter a demanda e a oferta de moeda. A gente vai traçar a moeda, a demanda por moeda, negativamente inclinada contra as taxas de juros. Por que isso acontece, pessoal? Porque nós podemos entender a moeda, a taxa de juros como um custo de oportunidade, de se reter moeda. Quanto maior for a taxa de juros, maior esse custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? Olha, se eu estou demandando moeda, eu estou deixando de comprar títulos, né? Então eu estou deixando de ganhar juros. Esse quantum que eu deixo de ganhar é muito importante se as taxas de juros forem muito altas. Então você compra mais títulos, demanda menos moeda, né? Então você está num ponto, por exemplo, aqui, como um ponto A. Se você agora tem uma taxa de juros muito baixa, a moeda já te fornece um serviço que é a liquidez. Então, com taxa de juros muito baixa, isso cuja oportunidade também é baixa. Você vai demandar mais moeda, né? A oferta de moeda, a gente vai estar traçando ela aqui, né, verticalmente. Nós vamos supor que ela é determinada pelo Banco Central. Nós vamos entrar em mais detalhes agora. Então, a inclinação negativa da demanda por moeda se relaciona com esse custo de oportunidade, né? Então, quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda e vice-versa. Tudo bem? Então, olha, se a gente tem uma demanda por moeda que é negativamente inclinada contra as taxas de juros, quais são os outros elementos importantes para determinar a demanda por moeda? Nós vamos traçar outros aqui. Esses determinantes vão produzir deslocamentos da curva da demanda por moeda. Quais são os componentes, né, esses importantes fatores? A renda, né? Você tem aí, nós demandamos moeda também para realizar as diversas transações diariamente. Então, quanto for maior o nível de renda, maior o nível de transações que a gente realiza. Então, nós vamos demandar mais moeda, nós vamos comprar mais bens e serviços. Então, a gente vai precisar de mais moeda, né, ali nas nossas contas correntes, ali na nossa carteira, para ficar comprando, né, as diversas mercadorias. Então, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. Seja por qualquer motivo. Tanto transação, né, que nós explicamos,
Por precaução também, ou seja, se você tem uma maior renda, você provavelmente vai ter mais bens, né? E vai ter mais com que se preocupar, né? Normalmente também nós temos um aumento de renda com a idade, né? Você vai ter um gasto, uma maior demanda por moeda por precaução e também como reserva de valor. A reserva de valor é a forma de reter moeda, né? A função da moeda, de ativo da moeda. Levar valor ao longo do tempo na forma de moeda. Quanto mais riqueza a gente tem, mais renda a gente tem, mais moeda na forma de valor a gente carrega também. Então a renda afeta esses três motivos da demanda por moeda positivamente. Ou seja, aumenta a renda, aumenta a demanda por moeda. Nível de preço, né? O nível de preço ele se relaciona com a demanda por moeda da seguinte forma: quando nós mantemos uma determinada quantidade de moeda para realizar as transações, nós estamos pensando no valor real dessas transações, né? No poder real de compra da moeda. Então, se os preços aumentam, o poder real de compra da moeda cai, o poder de compra da moeda cai. Então, nós vamos ter que demandar mais moeda para realizar o mesmo número de transações. À medida que os preços sobem, a demanda por moeda também cai, certo? Desculpa, a demanda por moeda sobe, tá? À medida que os preços sobem, a demanda por moeda sobe, tá? É um deslocamento da curva de demanda por moeda para a direita, seja por efeito renda, seja pelo efeito preços. Quando os preços sobem, as mercadorias ficam mais caras, você precisa de mais moeda em termos nominais também para comprá-las, aumenta a demanda por moeda. Então essas duas variáveis impactam muito a demanda por moeda, certo, pessoal? Tanto a renda como os preços. A oferta nós vamos supor que é o Banco Central que a controla, tá? Que a controla totalmente, né? Capítulos futuros nós vamos estudar o componente endógeno da oferta de moeda que está relacionado com o processo de criação de depósitos bancários a partir dos bancos, mas vamos fazer agora aqui uma suposição simplificadora e assumir que a oferta por moeda ela é completamente determinada pelos bancos centrais, tá? Mesmo que os bancos comerciais tenham uma importante função na oferta de moeda, ainda assim os bancos centrais têm um grande controle da oferta com as suas políticas de open market, tá? Então isso também não é uma hipótese uma hipótese, digamos, pobre, tá? Ela não altera o realismo do modelo, certo? O aumento na oferta de moeda desloca a curva de oferta para a direita, uma redução da oferta de moeda desloca a curva para a esquerda, certo? Então, olha, nós temos aqui os quadros resumos. Renda, quando ela aumenta, ela desloca a curva de demanda. Ela aumenta a curva de demanda por moeda, ela desloca a curva de demanda para a direita e ela produz um aumento nas taxas de juros. Quando o nível de preço sobe, você tem uma variação positiva aqui na demanda por moeda, tá? Um deslocamento para a direita da curva e um aumento também das taxas de juros. Aulas remotas, pessoal. Você está dando a aula e você recebe uma visita no quarto. Desculpe que eu dei uma desconcentrada que eu recebi uma visita da minha querida mãe agora. Oferta de moeda. Quando ela sobe, né, quando o Banco Central eleva a oferta de moeda, né, você tem um deslocamento aqui para a direita da oferta de moeda. O mercado mais líquido produz uma queda nas taxas de juros. Correto? Vamos continuar. Então, vamos analisar em mais detalhes, né, esses movimentos. Olha. O que acontece quando a renda aumenta com as taxas de juros? Né? A renda aumentando, pessoal, a gente pode estar associando aí com a economia em crescimento, né, com a expansão econômica. Então, com a expansão econômica e elevação da renda,
você vai ter uma, né, via demanda por moeda, você vai ter uma elevação das taxas de juros, tá? Então, quando a renda se eleva, as taxas de juros irão subir. Por quê? O motivo transação, o motivo precaução, o motivo reserva de valor da demanda por moeda se eleva. Tá bom? Então, com a elevação da demanda, se nada mais acontece com a oferta de moeda, você vai ter uma pressão de demanda por moeda no mercado, fazendo-se aí a taxa de juros elevar. Sempre com uma pressão de demanda, né, só por moeda, o que acontece? As pessoas vão estar. O que é uma pressão de demanda? Vamos abrir esse parênteses aqui agora. O que é uma pressão de demanda por moeda? Né? Quando ocorre um excesso de demanda por moeda no mercado, vamos voltar lá da associação dos dois mercados, o mercado de moeda e o mercado de títulos. Quando as pessoas querem muita moeda, o que elas vão querer fazer? Elas vão tentar se desfazer, né, das taxas, dos seus títulos. Né? Quem tem título vai querer vender os títulos para se monetizar, para ficar líquido no mercado. Né? À medida que as pessoas vão tentando vender seus títulos, as pessoas e empresas vão tentando vender seus títulos, os preços dos títulos caem, as taxas de juros sobem, correto? À medida então que você tem uma pressão por mais moeda nos mercados financeiros, bancos estão demandando mais moedas, empresas estão demandando mais moedas, famílias estão demandando mais empréstimos, etc., você tem um aumento nas taxas de juros. Né? Isso acontece aí, né? Quando a renda está subindo. Correto? Um dos fenômenos para explicar isso é quando a renda sobe. O nível de preço também impacta positivamente as taxas de juros, porque ele também, né, um nível de preço mais alto também eleva a demanda por moeda. Né? Como o valor nominal, né, o poder nominal de compra da moeda cai, você vai precisar de mais moeda para realizar um determinado nível de transação. Isso também vai pressionar, né, os mercados financeiros, mais demanda por moeda vai aparecer, uma pressão de demanda por moeda vai aparecer, as taxas de juros vão se elevar. Né? Por que elas se elevam então? Olha, se não há mais moeda no mercado, a quantidade de moeda, a oferta de moeda está fixa, as pessoas estão demandando mais moeda, o preço da moeda vai subir. Né? Quem tem moeda para emprestar vai cobrar mais caro por essa moeda. Né? As taxas de juros subindo, a demanda vai retraindo, porque as taxas de juros impactam negativamente na demanda. Então, essa elevação das taxas de juros proporciona o equilíbrio no mercado de moeda. Aqui a gente tem a representação, uma resposta das taxas de juros em função, seja ela da renda ou do nível de preços, tá bom? Qualquer que seja, né, a variável que está alterando produz o mesmo efeito sobre as taxas de juros, tá certo? Você eleva as taxas de juros quando a renda aumenta ou quando o nível de preço aumenta. E a oferta de moeda, pessoal? Política monetária. Olha, um primeiro movimento que acontece nas taxas de juros quando se eleva a oferta de moeda é de redução. Vejam bem, olha, se o Banco Central eleva a oferta de moeda, você vai ter mais liquidez no mercado, vai ter mais moeda, né, em circulação aí nos mercados financeiros. Quando que a oferta de moeda se eleva nesse sentido? Imaginem, por exemplo, que o Banco Central realiza uma grande compra de títulos em mercado aberto. Né? Então, ele eleva as reservas dos bancos, ou seja, eleva a quantidade de moeda no sistema financeiro como um todo. O que esses bancos vão fazer para dar conta, né, dessa moeda em excesso em caixa? Vão tentar também se desfazer dessa moeda, realizar mais empréstimos. Para isso acontecer, as taxas de juros vão ter que ser reduzidas, né, no mercado. Então, quando há uma expansão da oferta de moeda, há uma queda nas taxas de juros. Esse movimento a gente chama de efeito liquidez. Ele não é o único que acontece. Né? O que mais acontece, né, quando há um crescimento de moeda na economia? A gente tem o seguinte: primeiro, ceteris paribus, o que acontece é uma redução nas taxas de juros, que é o que a gente chama de efeito liquidez.
mas ele não é o único efeito que aparece. Bom, o processo de se elevar a moeda na economia, né, de se elevar a expansão monetária, né, de se provocar uma expansão da moeda nesse processo da economia numa escala contínua, são além, né, são efeitos que vão além do efeito liquidez. Por exemplo, quando você está expandindo a oferta de moeda, você vai gerar uma pressão expansionista na economia, né? Uma pressão de crescimento. Então você vai ter uma renda que vai provavelmente subir, né? O que vai nos indicar a taxa de juros também vai se elevar, né? A gente tem um efeito renda e a gente tem, no mesmo sentido, à medida que a economia vai se expandindo, né? O preço também vai subindo e junto dele a inflação esperada. Então, o efeito preço, pela análise da nossa teoria da preferência pela liquidez, é que diz aqui. Sempre que o preço aumenta, as taxas de juros são elevadas, né? Porque a curva de demanda se desloca para a direita. A demanda por moeda se desloca para a direita. Produz uma elevação nas taxas de juros. Lá na nossa análise da aula anterior, em que a gente analisou o efeito inflação esperada, o efeito Fischer, né? A gente também viu que quando a inflação esperada se eleva, as taxas de juros sobem, correto? Então a gente tem o jogo de três forças aqui. Ó. Se o Banco Central inicia um processo de expansão da economia via expansão monetária, né? Via crescimento da quantidade de moeda em circulação, a gente tem esses jogos de força, né? Essas forças que se contrabalanceiam no mercado. Por um lado, o efeito liquidez, que reduz as taxas de juros, e por outro, o efeito renda, o efeito preço e o efeito inflação esperada, que pressionam as taxas de juros para cima, né? Então, são as interações desses fenômenos que vão determinar quando a taxa de juros vai elevar e com que força ela vai se elevar, né? Vamos ver os gráficos aqui. Temos algumas situações, então. Olha. O que acontece aqui? Ó? Vejam bem, aqui a gente tem taxa de juros, em todos os gráficos, taxa de juros. Tem aqui um patamar inicial de taxa de juros. E aqui, olha, bem aqui, nesse T, a gente tem um momento de implementação da política. Então, aqui nós temos, que política é essa? De uma elevação na taxa de crescimento monetário, tá bom? Um Banco Central que inicia um processo de ampliação de liquidez da economia, que vinha numa determinada velocidade, tá? E ela é ampliada, né? Se o Banco Central vinha aumentando a quantidade de moeda da economia, né, digamos aí, a 2, 3% ao ano, passa a elevar a quantidade de moeda da economia a 4, 5, 6% ao ano, tá certo? Então essa política ela é implementada aqui. Inicialmente aqui nesse gráfico a gente tem aqui, ó, desse período aqui, ó, até aqui a gente tem um efeito liquidez, que é a força redutora das taxas de juros. Aqui nós temos a interação dos efeitos renda, né, que em geral acontece mais rápido, efeito expectativa de inflação e o efeito nível de preços, que são todos que produzem todas pressões altistas nos juros. Contudo, essa pressão altista ela não corrige totalmente as taxas de juros nominais. Então aqui a gente tem um novo patamar de taxa de juros mais baixo que o anterior. Neste caso aqui, então, a gente tem o efeito liquidez maior que os outros três efeitos. Neste outro caso aqui, pessoal, a gente tem a taxa de juros em um patamar, a política monetária fica expansionista, o efeito de liquidez joga as taxas de juros para baixo, no curto prazo. Porém, ao longo do tempo, no mais longo prazo, a gente vai tendo as correções, né? Efeito renda, tá? Efeito preço, efeito expectativa de inflação. E aqui a taxa de juros ela é corrigida, tá? Um patamar mais alto do que o anterior. Ainda assim, a gente tem um período de redução dos juros e depois um período de correção dos juros. Então aqui a gente tem um efeito de liquidez que é menor que os outros efeitos e um lento ajustamento da inflação esperada. Por quê?
que o ajustamento é lento? Olha, porque lentamente os agentes aqui vão reajustando a sua... Qual que é a inflação esperada, pessoal? Ela é aproximadamente a taxa de crescimento da moeda, né? Então, que o Banco Central acelerou a taxa de crescimento da moeda, mas o público está corrigindo essa expectativa mais lentamente. Então, você vai ter um efeito aqui, inicialmente redutor das taxas de juros. A partir desse ponto aqui, com a renda aumentando, né, você vai ter o aparecimento de inflação e expectativa de inflação mais alta. À medida que a expectativa de inflação vai subindo, né, você vai ter um aumento dos preços, tá? Então, quando a gente tem aqui, olha, aqui você corrigiu totalmente sua expectativa inflacionária, tá? E o nível de preços agora chega a um efeito máximo aqui, né? Então aqui você vai ter, você vai ter uma nova expectativa de inflação, né? E provavelmente você vai recompor sua taxa de juros real da economia aqui, tá? Então aqui a gente tem um lento ajustamento da expectativa de inflação. Você tem um grande período, ó, de tempo em que a taxa de juros fica abaixo do patamar inicial. Durante todo esse período aqui, a taxa de juros fica reduzida. Ela só eleva depois, por quê? Como houve uma aceleração permanente da taxa de crescimento da moeda, então você tem um aumento permanente das taxas de juros também, efeito Fischer. Aqui você tem um período, olha, de rápido ajustamento da expectativa de inflação. Por quê? Olha, você implementou a política de crescimento da oferta de moeda aqui, tá? Com determinada taxa de juros. Veja-se que não há qualquer redução das taxas de juros. Por quê? Rapidamente, todo esse efeito que haveria de redução nas taxas de juros é corrigido pela mudança nas expectativas inflacionárias. Então, a taxa de juros vai crescendo rapidamente para o seu novo patamar. Então, aqui você tem um efeito liquidez menor que o efeito expectativa de inflação, tal como aqui, né, anteriormente, ó, mas um rápido ajustamento das expectativas de inflação. Então, o que acontece? Qual que é o efeito mais plausível? O efeito mais plausível é esse segundo aqui, tá? Porque ele acontece, na maior parte das vezes, com economias equilibradas. Você vê que com determinada taxa de juros, o Banco Central precisa acelerar a atividade econômica, tenta reduzir as taxas de juros e aumentar a oferta de moeda. Você tem um período de expansão econômica, mas se ele continuar fazendo isso sistematicamente, você vai ter uma aceleração da expectativa de inflação, tá? E um novo equilíbrio aqui nesse ponto. Para continuar conseguindo esse efeito aqui, o Banco Central vai ter que continuar acelerando a taxa de crescimento da moeda, cada vez mais, tá? Então os mercados vão começar a perceber que o Banco Central está inflacionário e eles vão parar de ajustar rapidamente a expectativa de inflação lentamente a expectativa de inflação para ajustar mais rapidamente a expectativa de inflação. Então, se você tem uma economia equilibrada, as expectativas se ajustam mais lentamente. Se o Banco Central sempre tenta estimular a economia, tá? As expectativas vão se acelerar mais rapidamente. Então, a situação mais provável que é que você tenha uma situação como essa em normalidade, mas que ela convirja para a terceira se o Banco Central sempre tenta estimular a economia crescentemente, ou sempre produz mais e mais inflação. O mercado vai perceber que o Banco Central é inflacionário, vai parar de ajustar lentamente as expectativas, vai ajustar as expectativas mais rapidamente. Então, o efeito de liquidez não vai nem aparecer. Sempre que o Banco Central elevar a oferta de moeda, sempre que o Banco Central realizar uma política expansionista, rapidamente o clique da inflação vai aparecer nas expectativas inflacionárias, tá, pessoal? Essa situação aqui ela é muito implausível de acontecer na prática. O que ela fala? Olha, se o Banco Central quer reduzir permanentemente as taxas de juros, basta que ele aumente a oferta de moeda. Então, a gente teria aí a melhor situação possível para os bancos centrais, né? Reduz os juros ao longo do tempo, produzindo crescimento econômico, né? Com política monetária expansionista. Você consegue objetivos opostos, neste caso aí, em conjunto, né? Então, é muito provável que isso possa, tá? Aqui é uma situação de falar, por exemplo, que você vai conseguir ficar rico gastando dinheiro, né, com compras desnecessárias, né? Esbanjando dinheiro, ficar rico esbanjando. Talvez não tenha sido o melhor exemplo, tá, pessoal? Mas vocês entenderam a ideia.
Não, é muito difícil que o Banco Central consiga reduzir os juros ao longo do tempo, produzindo com uma oferta de moeda mais acelerada. Né? Isso vai tender a acelerar a expectativa de inflação. E aí a gente vai cair numa situação como essa aqui, ó. 2 e 3, 2 e 3. Tudo bem? Tá? E a gente tem, né, finalização aqui, que a gente tem nos Estados Unidos também, a taxa de crescimento da moeda, tá, do M2. Aqui a gente tem as taxas de juros. Vejam que a taxa de crescimento vinha relativamente estável aqui, mas em aceleração aqui no primeiro período. Quase que ela foi mudando de patamar aqui, olha, saiu de uma média aqui, depois ela passou para uma média um pouco mais alta, depois ela passou para uma média um pouco mais alta, um pouco mais alta, e a taxa de juros foi subindo, né? Depois ela ficou baixa aqui nesse período, e depois subiu aqui. Depois ela foi caindo, olha, vejam bem, ela foi caindo, a taxa de crescimento da Fed foi caindo, sistematicamente caindo, e com isso, ó, as taxas de inflação. Aqui nós temos um período já que as taxas de crescimento da oferta de moeda já não se atrelam muito bem mais à inflação, né? É a questão da quebra do link, tá? Entre moeda e taxas de juros, entre moeda e inflação, né, no caso, né? Hoje, por exemplo, o crescimento da moeda se acelerou aqui, se manteve alto, e as taxas de juros foram caindo, né, ao longo do tempo. E aqui é a mesma coisa. Então, provavelmente que nesse período o indicador de liquidez M2 já não ficou tão bom, né, para a economia norte-americana. Mas em geral, pessoal, a situação que eu descrevi para vocês na 2 e na 3 é a mais plausível, certo? Um crescimento monetário acelerado vai produzir inflação, né, e taxas de juros mais altas, progressivamente mais altas, tá bom? Autores ou economistas que podem debater minhas ideias são o seguinte: um crescimento de moeda mais elevado não tem mais hoje uma relação com a inflação mais alta, porque a teoria quantitativa da moeda está enfraquecida, ok, não discordo, tá bom? Mas o que a gente tira de lição geral, tá, dessa parte do livro-texto: política monetária expansionista, seja ela via crescimento da moeda, seja ela por uma expansão da quantidade dos meios de circulação, um quantitative easing mais agressivo, ou por uma tentativa de se manter uma taxa de juros básica sistematicamente mais baixa, né, com open marketing agressivo também. Ou seja, uma política expansionista que visa, que tem o objetivo de reduzir as taxas de juros ao longo do tempo, ela não vai funcionar, porque ela vai produzir mais inflação. E as expectativas de inflação vão se corrigir cada vez mais rapidamente, vão ser corrigidas cada vez mais rapidamente, e isso vai acabar levando as taxas de juros para um novo patamar, para um outro patamar, para outro patamar. Certo? Então, com isso a gente fecha esse capítulo, correto, pessoal? Nós vimos aí os determinantes, tá, das movimentações nas taxas de juros em duas abordagens. Tá? Vimos a importância do efeito Fischer, correto? A importância das expansões e das recessões econômicas para a determinação das taxas de juros. A importância da política monetária, tá, para a determinação das taxas de juros, ou seja, para ter uma taxa de juros estável, a gente tem que ter uma política monetária estável, né, que produza estabilidade inflacionária. Tá? E outro fenômeno que acabou que eu me recordei aqui, tá, que eu não discuti muito, é o fenômeno da política deficitária do lado fiscal. Né? Uma política fiscal deficitária, ela vai pressionar as taxas de juros para cima, correto? Ela vai ser um elemento a mais de oferta de títulos nos mercados. Então, o Brasil hoje, com a pandemia, ele está atingindo patamares antes nunca vistos de dívida pública PIB, né? Ainda assim, a gente está com a taxa de juros muito baixa. Aí vocês vão perguntar, mas então esse efeito é pequeno? Não. Olhem os mercados futuros de taxas de juros, tá? Nos mercados futuros, a pandemia já foi, né, ela já foi praticamente corrigida nos preços. Então, o que está impactando mais
as taxas de juros futuras é o efeito da política deficitária. Você já vê que as taxas de juros no país hoje, né, em abril de 2020, já estão subindo, tá bom? Em função desse problema do déficit. Então, uma vez que a recessão econômica no Brasil for vencida, nessa grave recessão econômica for vencida, nós vamos ter que enfrentar o problema do déficit com muita seriedade. Senão, esse novo ambiente macro, né, de taxas de juros baixas, ele não vai ser uma conquista, né? Ele vai ser uma conjuntura que a gente vai perder novamente no futuro. Correto, pessoal? Então, é isso aí. Vamos finalizar esse capítulo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.